Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Liliane Ramos, do Centro Estadual de Ensino Profissionalizante Angelina Mendes Braga, Pedro II, Piauí. A nossa aula hoje é sobre a evolução industrial brasileira. Breve histórico. No período colonial, existia apenas a manufatura do açúcar. Em 1785, a coroa portuguesa fez a expedição de um alvará proibindo a instalação e funcionamento da indústria. Apenas com a mudança da conjuntura política, que abriu os portos, que a coroa portuguesa permitiu a entrada de produtos ingleses no país. Até 1888, nós tínhamos um mercado consumidor muito restrito, porque a maior parte, dos trabalhadores eram escravos. A partir da abolição da escravidão, com o aumento da mão de obra assalariada, houve um incremento também no mercado consumidor. Houve um aumento no mercado consumidor. Então, a Lei Áurea, ela permitiu, que os negros agora trabalhavam de forma assalariada, então isso fez com que o mercado consumidor aumentasse aqui no Brasil. Então, 1880 a 1930, nós temos aqui indústrias de bens não duráveis. Primeira Guerra Mundial, houve um segundo surto industrial, com o declínio do comércio mundial. Café, crise e industrialização, a atividade cafeira, que se deu de 1850 a 1930, criou uma ampla infraestrutura de capital, mão de obra, mercado, consumidor, energia e transportes. Mas em 1929, com a crise do capitalismo, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, passamos, não somente o Brasil, mas grande parte do mundo passou por uma crise econômica. Nos anos 30, ainda no período de crise, novas possibilidades político-administrativas e financeiras em favor da industrialização, sobretudo em São Paulo, surgiram. Então, vamos falar aqui da intervenção do Estado com o governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas aconteceu em dois momentos, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. No período de 1930 a 1945, houve um maciço investimento estatal na implantação de indústrias de base, criando a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, Eletrobras. Então, houve volumosos capitais, mas investidos para a criação dessas indústrias de base, que fizeram o início, a estrutura do parque industrial brasileiro, mas o retorno foi um pouco lento. Até o final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu nessa fase foi a substituição das indústrias de importação. Então, houve a substituição, reformulando aqui, houve a substituição das importações. Então, após a guerra, houve a entrada de multinacionais no país. Governo de Juscelino Kubitschek, o JK, de 1956 a 1961. Esse governo ele ficou muito conhecido porque ele criou o plano de metas, que eram, na verdade, grandes investimentos estatais nos setores de energia e transporte, mais uma vez, investimentos na infraestrutura, não é? E essa fase ficou conhecida como internacionalização da economia, de 1956 até os dias de hoje. Isso significa que o Brasil começou a receber muitas empresas estrangeiras, multinacionais,
o Brasil recebeu essas indústrias nesse período, também no período da ditadura, recebeu esses tipos de indústrias, que formou o tripé econômico da indústria brasileira, né, que está assentado em três fatores: o capital estatal, o capital nacional, capital privado nacional e o capital privado estrangeiro. O governo de Jango, que se deu de 1961 a 1964, estabeleceu um plano trienal, fez algumas reformas de base agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional, mas sem a responsabilidade pela produção industrial. Foi elaborado por Celso Furtado para combater a inflação e desenvolver o país. Porém, este plano, ele falhou. Ditadura militar, ela aconteceu de 1964 a 1985. Esse período, eles chamam de milagre econômico, viu? Entre aspas. Por que entre aspas? Porque, apesar dos elevados índices de crescimento econômico, com o PIB em torno de 10%, né? Houve o lado negativo, que foi o achatamento assalarial, aumento da desigualdade e exclusão social, aumento, né? Foi na época que o Brasil contraiu uma dívida externa exorbitante. Então, a política industrial dessa época aqui, ela era baseada na internacionalização, né, da economia e estatização da economia nacional. Expansão do consumo, facilidade de crédito, aumento das exportações de produtos industrializados e também, conforme eu já havia falado, aumento da dívida externa. Então, não foi um período de ouro, não. Pagamos muito caro por esse período. Então, 1973 a 1979, né, houve as crises do petróleo e aumento dos juros internacionais, e aí ocasionou o achatamento salarial, aumento da desigualdade e também da exclusão social. As últimas décadas do século XX. Os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida. Mas o que vem a ser essa década perdida? Foi um período de crise econômica, de inflação galopante, entendeu? Foi inflação galopante, e onde o poder de compra do brasileiro foi achatado. Então, pessoal, as pessoas não tinham poder de compra. Vivíamos numa crise econômica. Então, nessa época, criou-se vários planos econômicos, mas que não deram muito certo. Nos anos 90, com o governo de Fernando Collor de Mello, ele inicia um processo de abertura econômica. Um início, uma prévia do neoliberalismo e também das privatizações. Na verdade, ele, em alguns segmentos da economia brasileira, ele reduziu as taxas alfandegárias. Isso acabou permitindo a entrada, né, de capital estrangeiro. Mas se por um lado nós víamos como positivo essa entrada de capital estrangeiro, por outro, a entrada de capital estrangeiro, ela acabou tirando de circulação as pequenas e médias empresas. Apenas o setor industrial brasileiro mais forte é que sobreviveu. Em 1994, nós temos aí a criação do Plano Real, com a diminuição da inflação. O governo era Fernando Henrique Cardoso. Ele fez um ajuste das contas públicas, adotando medidas políticas e jurídicas de apoio à micro e pequena indústria. Entrada de capital estrangeiro, investimento do capital de risco no setor industrial atraente. Mas, conforme eu havia mencionado ali
Fernando Collor de Mello, ele inicia o processo de neoliberalismo e privatizações. Já no governo de Fernando Henrique Cardoso, ficou claramente em evidência o processo de privatização das estatais. Então, tudo aquilo que nós tínhamos construído com os governos anteriores, nessa época, é tudo colocado à venda. Então, setores importantes da economia brasileira, né? Grandes empresas, indústrias estatais foram vendidas. Século XXI, o governo Lula manteve as regras. Tínhamos também a autossuficiência do petróleo, que minimizou a dependência do setor industrial. Falta ao Brasil um desafio atual, globalizado, que é a geração de tecnologia de ponta nacional. Porque a nossa indústria, apesar de ser diversificada, mas com relação à tecnologia de ponta, ela ainda está muito atrasada. Modelo econômico brasileiro, que eu já havia falado anteriormente, é baseado no capital estatal, que são as indústrias de bens de produção e de base. Também se assenta no capital privado nacional, que são as indústrias de bens de consumo não duráveis, e o capital privado estrangeiro, que são as indústrias de bens de produção e de bens de consumo duráveis. Distribuição espacial da indústria brasileira, ainda uma herança histórica do café, que se concentra principalmente na região sudeste, concentração industrial na Grande São Paulo, complementaridade industrial e concentração de investimentos públicos em infraestrutura. A partir da década de 70 e anos 90 também, começou a haver uma dispersão dos investimentos para o interior de São Paulo e outras regiões. Anos 90, índices de crescimento econômico maior do interior paulista, também do Nordeste e do Sul em relação a São Paulo. Distribuição regional do valor da transformação industrial, essa tabela aqui é de 1970 a 2000, está um pouco defasada, mas ainda descreve bem o que está acontecendo com a indústria brasileira. Em 1970, você vê aqui que a região sudeste era responsável por 80,7% da participação. Já nos anos 2000, essa participação ela cai para 66,1%. Vamos olhar aqui a região nordeste, que em 1970 era 5,7% e houve um crescimento para 8,9%. Então você percebe que há um processo de desconcentração industrial da região sudeste. Obrigada e fique com Deus.